Você continua procurando respostas. Lê livros de autoajuda, escreve metas, se esforça mais, faz mais, e ainda assim, algo dentro de você permanece intocado, como se o seu verdadeiro eu nem estivesse na sala. Talvez o que falta não seja uma solução. Talvez sua alma só esteja cansada de ser consertada, porque a alma não quer soluções. Ela quer imagens, ela quer se ver refletida, ela quer ser sentida, não resolvida. E se isso soa estranho, é porque ninguém nunca te ensinou a escutar a alma. A dor invisível. Quando a lógica não alcança a alma, você já fez tudo o que disseram que iria te fazer sentir melhor. Terapia, meditação, rotina matinal, cortar pessoas tóxicas, diário de gratidão. E mesmo assim, ainda há aquele vazio. Não é algo gritante, nem dramático, só está lá. Uma sensação silenciosa de vazio, como se você estivesse sempre a um passo de distância da sua própria vida. A maioria das pessoas acha que está quebrada porque não consegue consertar esse sentimento. Mas e se você não estiver quebrado? E se você só estiver ouvindo com a parte errada de si mesmo? Você está tentando resolver um poema com matemática, está tentando curar um sonho com disciplina, mas a alma não responde a soluções, ela responde a imagens. É aqui que a voz de James Hillman entra como um sussurro que você precisava há anos. Enquanto o mundo corre atrás de respostas, Hillman nos convida a parar e perceber algo totalmente diferente. E se o seu sofrimento não estiver pedindo para ser resolvido, mas para ser imaginado? Isso soa estranho, certo? Porque vivemos numa cultura obcecada por resultados, curas e transformações. Mas Hillman não acreditava na linha reta entre estar quebrado e estar curado. Ele acreditava em dar voltas, se aproximando da imagem que existe por trás da dor. Porque é ali que a alma fala. Vamos tornar isso mais real. Você já sentiu uma tristeza que não sabia explicar? Ou teve um sonho recorrente que te fez sentir mais vivo do que a vida real? Ou talvez uma atração estranha por um lugar, uma imagem ou uma história, mas que você descartou como algo aleatório ou sem sentido? Isso não é aleatório. É a alma tentando falar na sua língua nativa, uma linguagem feita de símbolos, padrões, cores e personagens. A alma não se comunica com lógica, ela fala por metáforas, por sentimentos, por profundidade. Mas aqui está a tragédia. A maioria das pessoas nunca aprendeu a escutar. Aprenderam a silenciar, a ignorar os sonhos, a reprimir as fantasias, a medicar a tristeza. E assim, a alma vai ficando mais quieta, até que você nem escuta mais a sua voz, apenas o eco de algo que falta. Num mundo que busca soluções rápidas e fórmulas para a felicidade, Hillman foi radical. Ele não prometia clareza, ele convidava para a profundidade. Ele não apagava as sombras, ele pedia que você as olhasse de frente, porque nem sempre a cura vem da remoção da dor. Às vezes, ela vem de reinventar essa dor. Então, se você sente que já tentou de tudo e nada toca o lugar real dentro de você, você não está fracassando. Só está falando a língua errada. E a sua alma? Ela ainda está esperando. Não por uma solução, mas por uma imagem. Por que a alma rejeita soluções? A tirania oculta de querer consertar tudo. Sejamos honestos. O mundo é obcecado por consertar as coisas. Se sente tristeza? Tome algo. Se está ansioso, faça alguma coisa. Se sente perdido? Estabeleça uma meta. Tudo vira um problema a ser resolvido, até mesmo sua dor. Mas aqui está algo que ninguém te conta. Nem todo sofrimento é um problema. Algumas dores são mensageiras. Algumas tristezas são sagradas. James Hillman, o psicólogo profundo que virou a terapia moderna de cabeça para baixo, nos alertou sobre algo perigoso. O perigo de patologizar a alma. Ou seja, fomos ensinados a tratar toda a experiência emocional como se fosse um defeito. Mas, e se não for? E se a alma não quiser ser curada, mas apenas ouvida? Veja, soluções são rápidas, são mecânicas, são lineares. Mas a alma não é nada disso. A alma é circular, mítica, não linear, misteriosa. E é aí que mais sofremos hoje,
nesta guerra silenciosa entre o ritmo da alma e as exigências da mente. Você quer superar logo, mas sua alma quer ficar com a ferida por mais um tempo. Você quer clareza, mas sua alma quer poesia. Você quer escapar da sombra, mas sua alma quer que você dance com ela. Nos tornamos viciados em fuga, em progresso, em crescimento a qualquer custo. Mesmo que isso signifique amputar partes de nós mesmos para caber no molde de alguém curado. Mas a cura que amputa a imagem não é cura, é abandono. Pense nisso. Quando você corre para consertar sua tristeza sem entendê-la, você abandona a parte de si que estava tentando te dizer algo. Você não silencia apenas a dor, silencia a história que ela carrega. Hillman acreditava que todo sintoma, toda luta, era uma imagem tentando falar. Uma imagem da alma. Não um defeito, não um fracasso, uma porta. Então, por que resistimos? Porque imagens não são eficientes. Não oferecem respostas diretas. Elas exigem que você sinta, não que resolva. Que permaneça, não que fuja. E num mundo que recompensa velocidade, sucesso e clareza, ficar no desconhecido parece fraqueza. Mas não é. É coragem. É presença. É profundidade. É por isso que tanta gente se sente travada, não porque não trabalharam duro o suficiente, mas porque estão lutando contra a própria alma. Elas têm fugido justamente das imagens que carregam sua verdade. Tentaram consertar a tristeza, em vez de se sentar com a forma que ela tem. Tentaram curar a ansiedade, em vez de escutar os símbolos que ela traz. Tentaram pensar positivo, em vez de serem honestas. E a alma? Se fecha quando não é bem-vinda. Se esconde quando suas imagens são rejeitadas. Definha em ambientes que só querem resultados. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez você precise de mais imaginação. Talvez você não precise deixar ir. Talvez precise olhar mais de perto. Porque aquilo que você tem tentado consertar pode ser justamente o que quer te transformar. Não ao ser removido, mas ao ser permitido mostrar algo. Esse é o caminho da alma. Ela não corre, ela não grita, ela revela, com imagens, com metáforas, com mitos internos que vivem sob a sua superfície. E talvez essa dor que você sente não seja um defeito, mas uma imagem esquecida, pedindo para ser lembrada. A alma fala por imagens, arquétipos, sonhos e a linguagem que você esqueceu. Vamos fazer uma pausa. Quando foi a última vez que você escutou sua tristeza, não para resolvê-la, mas para vê-la, não como um problema, mas como uma presença? É aqui que a maioria das pessoas perde completamente a alma. Ficamos procurando soluções em palavras, lógica e estratégias, mas a alma nunca funcionou assim. A alma fala por imagens, não por planilhas, não por mantras, não por truques de autoajuda, por imagens. E por imagens, Hillman não queria dizer apenas figuras visuais. Ele falava de símbolos vivos, verdades emocionais envoltas em metáforas, mitos pessoais esperando para serem lembrados. Pense nos seus sonhos. Eles nunca dão instruções diretas, certo? Você não sonha. Ligue para sua mãe e resolva aquele trauma. Não. Você sonha com uma árvore sangrando no quintal da infância ou uma porta trancada na sua antiga casa. Essa é a voz da alma. Ela sussurra por símbolos, esconde significado em metáforas, revela verdades por meio do mistério. Carl Jung também via isso. Chamava essas imagens de arquétipos, padrões universais vivos dentro de você. A criança abandonada, o velho sábio, o trapaceiro, o curador ferido. Eles não são personagens fictícios, são forças da psique. Te movem, te moldam, falam por meio das suas emoções e comportamentos. Mas aqui está a tragédia. Deixamos de ver a vida como mito. Ficamos literais demais. Achamos que sonhos são só sonhos. Achamos que imaginação é coisa de criança. Achamos que metáfora é fraqueza. E assim, nos tornamos estranhos para nós mesmos, desconectados das imagens profundas que antes davam sentido à vida. Você já se perguntou por que se sente vazio?
mesmo quando tudo parece certo por fora, é porque a alma não se importa com aparências. Ela se importa com sentido. E se seu mundo interior estiver faminto por imagens, você vai sentir uma fome que não consegue nomear. Napoleon Hill, sim, o autor de Pense e Enriqueça, também entendeu isso mais profundamente do que muitos imaginam. Ele falava do outro eu, o guia intuitivo e profundo que vive dentro de cada um de nós, aquele que não fala por planos, mas por impulsos, intuições, sentimentos viscerais. Isso é alma. Não o ego querendo sucesso, mas o arquétipo interior querendo te conduzir a algo mais verdadeiro. Mas aqui está o paradoxo. Você não pode forçar a alma a falar. Só pode criar o espaço para que ela queira. É por isso que o silêncio importa. A solitude importa. E vagar pelo mundo interior sem tentar consertar nada importa. Porque quando você para de exigir respostas, as imagens voltam. Você lembra daquele sonho estranho que ignorou? Sente vontade de reler aquele livro antigo na estante. Ouve uma música e começa a chorar, sem saber por quê. Isso não é aleatório. É a alma tentando fazer contato, mas ela não vai aparecer em tópicos organizados, nem num formato de palestra. Ela é selvagem, emocional, simbólica. E é aqui que a verdadeira transformação começa. Não ao resolver o problema, mas ao ver a imagem que vive debaixo dele. Sua depressão pode ser o luto de uma identidade ultrapassada. Sua ansiedade pode ser um arquétipo preso tentando se expressar. Seu tédio crônico pode ser a imaginação exilada. E se a cura não for sobre melhorar, mas sobre se tornar inteiro? Não no sentido de corrigir o que está quebrado, mas de resgatar as partes da alma que você abandonou há muito tempo. Aquelas que falavam por imagens que você não entendeu, então você ignorou. E agora? Elas voltam, por meio de sintomas, por meio de inquietações, por meio daquela dor silenciosa que você não sabe explicar. Não é disfunção, é um mito esquecido, chamando você de volta para casa, reclamando as imagens esquecidas. A inteireza além do concerto. O que acontece quando você para de correr atrás de concertos e começa a colecionar imagens? Algo sutil começa a mudar. Você começa a notar a textura emocional da sua vida interior. Começa a sentir coisas que sempre estiveram ali, mas estavam enterradas sob performance, sobrevivência e barulho. A alma não precisa que você se torne melhor. Ela precisa que você se torne consciente. Consciente das histórias que carrega, dos símbolos que silenciou, dos sonhos que descartou como bobagem. Mas aqui está a verdade difícil. Esse não é um caminho confortável. Quando você começa a prestar atenção à alma, vai sentir coisas que passou anos evitando. Pode sentir luto, pela infância que abandonou, ou raiva, pelas partes de si que foram envergonhadas até o silêncio. Pode até se sentir perdido, porque a identidade que construiu não é quem você realmente é. Isso não é fracasso, é a alma se reintroduzindo. James Hillman nos alertou que a psicologia havia se tornado limpa demais, obcecada em eliminar a dor e pouco curiosa com o que a dor poderia estar dizendo. Ele não queria que você se livrasse da depressão, queria que você entrasse nela, que a escutasse, que imaginasse o que ela poderia estar pedindo, porque a depressão pode ser a recusa da alma em continuar vivendo a vida falsa do ego. Não é fraqueza, é revolta. Mas revoltar-se não é confortável, é desorientador. Você começa a questionar os objetivos que perseguiu, os valores que herdou, o Deus interior, que sem perceber, vinha seguindo. E sim, muitos de nós seguimos o Deus errado dentro de nós. Não no sentido religioso, mas psicológico. Internalizamos um tirano que exige perfeição, ou um juiz que envergonha cada impulso, ou um capataz que diz que descansar é preguiça. E porque eles soam como disciplina, nós os confundimos com virtude. Mas a alma sabe mais. A alma se move em outro ritmo. Valoriza o sentido mais do que a produtividade, a profundidade mais do que a eficiência, o símbolo mais do que a certeza. Por isso seu esgotamento não começou com excesso de trabalho.
Começou quando você traiu sua imaginação. Quando parou de perguntar: qual imagem esse sentimento carrega? Essa pergunta é criação de alma. Digamos que você se sinta preso, não corra para se libertar. Pergunte: como essa prisão se parece dentro de mim? É um pássaro em uma gaiola? Uma criança atrás de uma porta trancada? Uma fogueira morrendo sob lenha molhada? Cada imagem carrega uma mensagem diferente, e quando você a vê claramente, você já não se relaciona da mesma forma com aquele sentimento. Ele suaviza, ele aprofunda, ele abre algo dentro de você. Porque a alma não quer ser curada, ela quer ser compreendida. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Mas o inconsciente não fala com palavras, ele fala com imagens. Esse é o ponto-chave. Tentamos mudar nossas vidas com o idioma errado. Falamos com metas e afirmações, mas a alma se comunica com metáforas e símbolos. É por isso que nada se sustenta. Você pode mudar hábitos, mas se a história interior continuar a mesma, vai sempre voltar ao ponto de partida. Você não é preguiçoso, você é leal a uma imagem antiga que nunca questionou. E agora está questionando. Agora está começando a enxergar o contorno do seu mundo interior, não como um caos a ser consertado, mas como um mito a ser resgatado. E nessa mudança, você começa a sentir algo antigo despertando. Uma clareza interior que não é lógica, mas é profundamente familiar. Você está reaprendendo a enxergar, não com os olhos, mas com a imaginação. Isso não é fantasia, é a fundação do sentido, porque sem imagem não há alma, e sem alma não há vida, só função, só performance, só a morte lenta e silenciosa daquilo que poderia ter sido. Ver diferente, viver a partir da imagem, não da ferida. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe. Você não veio ao mundo só para sobreviver, você veio para ver. Não ver a vida como um problema a ser resolvido, mas como uma tapeçaria a ser interpretada. A alma não quer soluções rápidas, ela quer atenção, não para te mudar, mas para te lembrar da imagem com que você nasceu, o mito único que carrega por dentro. Essa é a tragédia silenciosa da vida moderna. Nos tornamos estranhos às nossas próprias profundezas. Perseguimos metas que não são nossas. Falamos com vozes emprestadas. Vestimos fantasias que não escolhemos. E nos perguntamos por que nos sentimos vazios. Mas aqui está a mudança radical. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você precisa se tornar quem era antes do mundo te dizer quem ser. Isso não significa abandonar responsabilidades ou rejeitar o mundo externo. Significa ancorar sua vida numa autoridade interior, na verdade simbólica que só você pode ouvir. Mas como viver assim, num mundo obcecado por fazer, corrigir, otimizar? Você começa pequeno, você desacelera o suficiente para sentir. Cria espaço para as imagens que surgem dos seus sonhos, seus humores, seus anseios. Você não as analisa logo de cara. Você senta com elas, deixa que respirem. Se um sonho recorrente continua aparecendo, não o ignore. Pergunte: que parte de mim está tentando falar por meio desse sonho? O que essa imagem quer de mim e não apenas o que eu quero dela? Essa mudança, do controle para a curiosidade, é trabalho de alma. Não é sobre encontrar respostas, é sobre aprofundar a pergunta. Se você se sente estagnado na vida, não pergunte apenas como sair disso. Pergunte: como essa estagnação se parece dentro de mim? É um leito de rio seco? Um quarto sem portas? Uma voz presa atrás de um vidro? Então, escute. E talvez, só talvez, você comece a sentir o que precisa acontecer em seguida. Não como um passo estratégico, mas como um ato de verdade interior. Porque ação sem imagem é vazia, mas ação que nasce da imagem da alma, isso muda tudo. Vamos a um exemplo. Você está exausto de sempre tentar agradar os outros. Já leu todas as dicas, estabeleceu limites, disse não com mais frequência. E ainda assim, o cansaço persiste.
Isso acontece porque a imagem não mudou. Você talvez ainda carregue a imagem de um servo, de um salvador, de uma criança que aprendeu que precisava sumir para ser amada. Nenhuma técnica vai te libertar até que você veja essa imagem e a substitua por uma mais verdadeira. Talvez você não seja um salvador. Talvez seja um guardião da sua própria luz. Talvez sua tarefa não seja consertar todos, mas proteger a sacralidade da sua própria energia. Isso é linguagem da alma. Isso é trabalho de imagem. Isso é libertação. E começa nos lugares mais ignorados. A metáfora por trás da sua tristeza. O símbolo dentro da sua procrastinação. O sonho esquecido que continua batendo no seu peito. Não os silencie. Deixe que falem. Porque quando você faz espaço para a imagem, você convida a alma de volta para a sua vida. E isso é o começo da inteireza. Não do tipo que vem de uma cura perfeita, mas do tipo que nasce da honestidade radical, de abraçar suas contradições, de honrar a história invisível sob a sua superfície, de caminhar adiante, não como alguém que descobriu tudo, mas como alguém que finalmente aprendeu a ver. Então, da próxima vez que se sentir perdido, não procure um plano, procure uma imagem. Feche os olhos e pergunte: como esse sentimento se parece dentro de mim? E espere. Espere até que a imagem se forme. Espere até que ela sussurre algo que só você pode ouvir. Espere até que ela te lembre. Você nunca esteve quebrado. Apenas falava o idioma errado. Agora você sabe. Agora você é fluente na linguagem da sua própria alma.